Se você gosta dos próximos capítulos de Quem Ama Cuida, já se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like para não perder nenhuma reviravolta. Agora prepare-se porque Adriana colocará em prática um plano ousado que promete destruir a reputação de Ademir diante de todos. Adriana decide montar uma verdadeira operação secreta durante o grande evento em que Ademir será homenageado. Ela sabe que aquele auditório estará lotado de empresários, advogados influentes e autoridades importantes. No momento exato, pretende subir ao palco com uma revelação capaz de acabar com a carreira do advogado. Mas essa não será sua única conquista. Ainda durante o evento, uma pessoa inesperada aparecerá para contar a Adriana o pior segredo de Ademir, informação que poderá ajudá-la a recuperar sua herança e deixar Pilar completamente sem saída. Quando chega ao local, Adriana observa enormes cartazes estampando o rosto de Ademir por todos os lados. O auditório está completamente cheio e a cerimônia começa com um discurso do presidente da Associação dos Advogados, que apresenta Ademir como um dos maiores criminalistas do país. Sob muitos aplausos, Ademir sobe ao palco, ajeita o terno e agradece pela homenagem. Em seguida, faz um discurso dizendo que sempre dedicou sua vida à justiça, afirmando que ética e honestidade foram os princípios que guiaram toda a sua carreira. Enquanto todos o aplaudem mais uma vez, Adriana permanece escondida. Ela respira fundo e sussurra para si mesma que chegou a hora de agir. Disfarçadamente, ela segue pela lateral do auditório até a mesa de som. Aproveitando o momento de distração, mexe rapidamente nos equipamentos e se afasta como se nada tivesse acontecido. Poucos segundos depois, o microfone de Ademir começa a apresentar falhas. Irritado, ele interrompe o discurso e pede para que o técnico resolva o problema imediatamente. Assim que o técnico deixa a mesa de som, Adriana aproveita a oportunidade. Ela altera novamente os equipamentos, sobe ao palco escondendo parcialmente o rosto, pega o microfone e finge apenas testá-lo. Em seguida, olha diretamente para Ademir e anuncia que o microfone está funcionando perfeitamente. Mas em vez de devolvê-lo, aproveita aquele instante para fazer uma revelação diante de todos. Ela afirma que o advogado considerado exemplo de ética é, na verdade, um grande farsante. O auditório inteiro entra em choque. Ademir perde completamente o controle e fica pálido, começa a tremer e tenta impedir Adriana de continuar falando. Na plateia, Dora acompanha tudo sem acreditar no que está acontecendo e comenta que Adriana realmente teve muita coragem. Mesmo com Ademir tentando arrancar o microfone de suas mãos, Adriana continua firme. Ela afirma diante de todos que aquele homem comprou uma testemunha para incriminá-la por um crime que jamais cometeu. Diz ainda que existem comprovantes das transferências e diversas provas capazes de demonstrar toda a armação. Sem recuar, Adriana acusa Ademir de ter traído a memória do melhor amigo apenas para se unir a uma família corrupta e ajudar na condenação de pessoas inocentes. Ela encerra dizendo que Ademir não vale absolutamente nada. Os fotógrafos registram cada segundo do escândalo. Os flashes iluminam o palco sem parar enquanto os convidados começam a cochichar entre si. Envergonhado, Ademir tenta recuperar o controle da situação. Ele pede desculpas ao público pela atitude de Adriana e afirma que ela foi condenada pela justiça. Mas Adriana responde imediatamente. Ela grita que passou 6 anos presa injustamente por causa daquele advogado e que finalmente chegou o momento de revelar toda a verdade. As vaias começam a tomar conta do auditório. Desesperado, Ademir tenta convencer todos de que a transferência bancária feita para a testemunha não tinha relação com suborno. Segundo ele, o dinheiro teria sido apenas o pagamento por alguns serviços de pedreiro. A desculpa parece absurda. Os convidados passam a rir da tentativa de justificativa, deixando Ademir ainda mais nervoso. Percebendo que sua imagem está sendo destruída diante das câmeras, ele se aproxima de Adriana e ameaça dizendo que ela mexeu com a pessoa errada. Logo depois, chama os seguranças para expulsá-la do evento. Sem demonstrar medo, Adriana responde que sairá sozinha, antes que os seguranças consigam agir. Uma advogada rival de Ademir se levanta e afirma que ele não pode impedir Adriana de falar justamente em um evento que tem como tema a ética. Irritado, Ademir manda que ela cuide da própria vida. Os dois iniciam uma intensa discussão. Enquanto isso, Adriana deixa o auditório discretamente, mas permanece escondida observando tudo o que acontece. Ademir volta ao palco e tenta recuperar sua credibilidade. Ele afirma que Adriana bebe, toma remédios, já foi internada diversas vezes e que ninguém deveria acreditar em suas palavras. Pouco a pouco, parte da plateia começa a acreditar na versão dele.
A advogada rival, porém, volta a contestá-lo, dizendo que Adriana sequer teve a oportunidade de apresentar suas provas. Do lado de fora, Adriana continua observando atentamente. Pouco depois, a mesma advogada deixa o auditório e vai ao encontro dela. Ela pergunta se realmente foi prejudicada por Ademir. Com muita emoção, Adriana responde que perdeu tudo por causa dele, que é inocente e que nem mesmo consegue encontrar emprego por carregar a marca de uma condenação injusta. A advogada então surpreende Adriana com uma proposta inesperada. Ela oferece uma vaga de trabalho em seu escritório, explicando que ambas têm o mesmo inimigo e que poderão unir forças contra Ademir. Além disso, revela que conhece segredos do advogado que ninguém imagina e acredita que Adriana também poderá descobrir informações importantes para derrubá-lo de uma vez por todas. Tomada pela emoção, Adriana quase não consegue conter as lágrimas enquanto agradece pela oportunidade. Ao voltar para casa, Adriana conta tudo o que aconteceu para Mal. O rapaz fica completamente chocado ao descobrir que a irmã realmente invadiu o evento de Ademir e interrompeu o discurso diante de dezenas de autoridades. Mesmo preocupado, ele escuta atentamente quando Adriana revela que aquele escândalo foi apenas o primeiro passo do seu plano. Em seguida, ela faz uma revelação inesperada. Matriculou Mal na escola de dança administrada por Dora, esposa de Ademir. A missão dele será observar tudo o que acontece por lá e descobrir qualquer detalhe que possa comprometer o advogado. Mesmo inseguro, Mal aceita ajudar a irmã. No primeiro dia de aula, ele percebe uma movimentação estranha. Durante a atividade, Dora conversa discretamente com André, sobrinho de Ademir. A proximidade entre os dois chama a atenção do rapaz, que começa a desconfiar de que existe um relacionamento escondido. Quando a aula termina, Mal segue os dois sem ser notado. Eles entram em um local reservado e, longe dos olhares das outras pessoas, trocam beijos e demonstrações de carinho. Sem perder tempo, Mal fotografa toda a cena. Convencido de que encontrou uma prova importante, ele corre para casa e entrega as imagens a Adriana. Ao ver as fotografias, Adriana fica impressionada. Ela reconhece André imediatamente e percebe que Dora mantém um caso justamente com o sobrinho de Ademir. Sem pensar duas vezes, decide mostrar aquelas imagens para a advogada rival. A mulher analisa cada fotografia e afirma que aquele material poderá ser muito útil aproveitando a oportunidade. Adriana pergunta por que ela demonstra tanto interesse em destruir Ademir. A advogada pede que Adriana a acompanhe até um escritório. Lá, apresenta uma equipe formada por 12 advogados que investigam Ademir há vários anos. Ela explica que todos fazem parte de um grupo criado para reunir provas contra o advogado. Em seguida, revela um segredo assustador. Segundo ela, a primeira esposa de Ademir, mãe de Pedro, desapareceu misteriosamente depois de conquistar a guarda do filho na justiça. A equipe acredita que Ademir tenha participação nesse desaparecimento, mas nunca conseguiu obter provas suficientes. A notícia deixa Adriana completamente abalada. Ela conclui que Pedro provavelmente nunca imaginou que o próprio pai pudesse estar envolvido no sumiço de sua mãe. Nesse instante, Adriana entende exatamente qual será o próximo passo do seu plano. Ela marca um encontro secreto com Dora em um estacionamento. Assim que as duas se encontram, Adriana vai direto ao assunto. Diz que sabe que Ademir esconde um crime relacionado à mãe de Pedro e exige que Dora entregue todas as provas existentes contra o marido. Dora se recusa imediatamente e afirma que jamais trairia Ademir. Então Adriana mostra as fotografias em que Dora aparece aos beijos com André. Ela avisa que caso não colabore, aquelas imagens chegarão às mãos do próprio marido. Sem alternativa, Dora cede à chantagem. Nos dias seguintes, invade o computador de Ademir, reúne documentos, arquivos e diversas provas comprometedoras. Depois coloca todo o material em um envelope e entrega para Adriana. Ao receber as provas, Adriana decide que não guardará tudo apenas para si. Ela faz várias cópias dos documentos, imprime também as fotos de Dora e André e distribui diversos envelopes para pessoas de confiança. Entrega um para funcionários de Pilar, outro para Kleber, outro para familiares e mais alguns para aliados, orientando todos a não abrirem nada até receberem sua autorização. Com tudo preparado, Adriana invade o escritório de Ademir. O advogado perde a paciência ao vê-la entrar e ameaça colocá-la novamente na prisão. Sem demonstrar medo, Adriana lança o envelope sobre a mesa. Ademir abre o pacote e, à medida que examina os documentos, seu rosto perde a cor. As provas mostram ligações comprometedoras envolvendo o desaparecimento da mãe de Pedro. Desesperado, ele pergunta como Adriana conseguiu aquele material. Ela apenas responde que isso não importa mais, pois sua carreira chegou ao fim.
Depois faz uma única exigência, que ele reúna todos e conte a verdade. Sem saída, Ademir aparece diante de toda a família Brandão, do juiz responsável pela condenação de Adriana, do delegado e de várias outras pessoas. Com voz trêmula, ele finalmente confessa que Adriana é inocente. Também admite que comprou o depoimento de Tom por R$50 mil e afirma acreditar que alguém da família Brandão foi responsável pela queda de Arthur. A revelação provoca um enorme tumulto. Pilar perde o controle, Ulisses fica completamente sem reação e o juiz demonstra indignação. Enquanto todos tentam entender o que está acontecendo, Kleber entrega um dos envelopes para Pedro. Ao abrir o material, ele encontra documentos sobre o desaparecimento de sua mãe e também as fotos de Dora ao lado de André. Furioso, Pedro confronta o pai e o acusa de esconder a verdade durante todos aqueles anos. No mesmo instante, Ademir também descobre o relacionamento secreto entre Dora e André e entra em desespero. Antes que consiga fugir, o delegado anuncia sua prisão diante de todos. Ademir ainda tenta escapar, mas é cercado enquanto a multidão o vai sem parar. Derrotado, ele reconhece que jamais deveria ter provocado Adriana. E você, acha que Adriana fez justiça ou acredita que ela passou dos limites em sua vingança? Escreva sua opinião nos comentários, dê uma nota de 0 a 10 para a atitude dela e conte para a gente o que faria nessa situação. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos capítulos de Quem Ama Cuida.